Seja muito bem-vinda, sua deusa maravilhosa, a sua terapeuta quântica digital, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre frequência dos pensamentos e dos sentimentos. Mulher, fiz uma experiência babado. Olha isso! O que que eu fiz? Basicamente, coloquei 2 dedos de arroz num potinho de vidro e peguei e escrevi um rótulo só de coisas positivas. Amor, paz, alegria, positividade, otimismo, rejuvenescimento, né? Fiz isso dia 9 de julho de 2024. Olha o arroz aqui, mulher. Já andou no carro, já andou no calor, já andou no sol e continua, ó, soltinho. Se eu abrir, eu posso comer esse arroz. E aí, eu fiz outro, no mesmo dia, tá? O que mudou foi o rótulo. Aí eu coloquei aqui: ódio, raiva, tristeza, pesadelo, confusão mental, expectativa, coisa ruim, vingança, injustiça, né? Energia de injustiça, de não é justo. Gosta muito dessa palavra, mulher? Pesadelo, enganar, amaldiçoar, catástrofe, né? Ficar falando dessas coisas. Expectativa, coisa ruim, corrupção, enfim, muita coisa. Mulher, eu fiz no dia 9/7. Olha isso. Você tem noção? E o questionamento não é nem o arroz, é o quanto de podridão interna você está trazendo para a sua vida. Você já parou para pensar sobre isso? E aí, hoje eu vim desmistificar essa história de pensamento positivo, pensamento negativo, tá? Porque assim, a gente não pode trazer uma positividade tóxica, né? Ah, você tem que pensar positivo, tem que pensar positivo, tem que pensar positivo. Eu sei, né? A gente já sabe, a gente já entendeu que pensar positivo faz bem, mas por que que faz bem? Porque se você não pensa, você apodrece. Mas qual é o problema? Não basta só pensar positivo. Você precisa sentir em sincronicidade. Então, o que que falta a gente ainda entender? O nosso pensamento, a nossa mente, o nosso cérebro, serve para a gente pensar, para a gente criar a forma. Por exemplo, um carro, tá? Criei a forma aqui no meu cérebro. Só que o meu coração é o que vai fazer com que eu me sinta alguma coisa com esta imagem que é o carro. Então, a mente, o cérebro, cria a imagem do carro, mas é o meu coração que vai fazer toda a diferença no sentir. Então, por que que a positividade tóxica ela não funciona? Por que que a pessoa que fica o tempo inteiro repetindo coisas e muitas vezes ela nega o que ela está sentindo e ela não sai do lugar, porque ela só está pensando, ela não está conseguindo sentir. Então, quando você pensa e quando você sente em sincronicidade, é que você consegue aumentar a sua vibração. A gente vai falar sobre isso hoje. Porque quando você aumenta a sua vibração, você fica mais clara, as coisas ficam mais claras, você rejuvenesce. Gente, ficou num carro. Sabe aquele dia que tá quente, que você entra no carro, tá pelando, você nem senta no banco, porque nem bota a mão na direção? Então, tava assim e não aconteceu nada. É como se parou no tempo esse arroz, é como se ele tivesse sido congelado, só que ele não foi congelado. É uma energia positiva que tá aqui. E esse aqui, ele foi apodrecendo. Então, por que que você fica doente? Por que que você se sente mal? Por que que as coisas não fluem? Porque a qualidade do teu pensamento e do teu sentimento, elas não estão boas. Então, eu super indico que você faça a experiência. É só você pegar 2 potinhos de vidro, cola um rótulo negativo, cola um rótulo positivo, coloca ali a data que você fez, coloca os 2 dedinhos de arroz cozido ali, pega esse aqui e segura e imagina umas coisas ruins, assim. Aí depois você fala para ele, ó, vou te excluir. Coloca ele lá no canto, num lugar que você nem passa. Aí depois você faz o com positivo, coloca a mão, pensa coisas boas e deixa sempre com você, sempre junto. Cada vez que você olhar para ele, dá um sorriso. E no outro você, sabe? E espera. Pelo menos uns 13, 14 dias para você ver acontecendo. Por quê? Muitas vezes o ser humano precisa ver para crer. Então, eu tô te mostrando, eu tô te provando, só que quando você fizer a experiência e você vê, isso vai ficar ainda mais claro. E quando fica ainda mais claro o poder que a nossa mente tem, que o nosso coração tem, as coisas na sua vida fluem. Por quê? A mente, ela cria um campo elétrico.
coração tem um campo magnético. Esses dois campos juntos, eles formam o campo eletromagnético. Elétrico da mente, magnético do coração. Que é a famosa aura, né? Nesse viés mais espiritual. Então, a aura é como se fosse uma bolha de luz que fica com informações na sua volta, assim, e essas informações você não vê. É que nem eletricidade, né? Se eu colocar o dedo na tomada, eu não tô vendo, mas muito provavelmente eu vou tomar um choque. Como que você está usando o Wi-Fi da sua casa? Como que você está conectado, por exemplo, no seu notebook, celular, tablet, sem um fio? Quando a gente carrega, precisa do fio, mas normalmente não precisa do fio. Como que isso está acontecendo? Ou seja, existem muito mais coisas que existem, mas que você não enxerga. E o campo eletromagnético é um deles. Então, os nossos pensamentos, eles não ficam armazenados no cérebro, eles ficam armazenados na mente. E a mente, ela faz parte desse campo eletromagnético, que é onde fica os nossos corpos sutis. Então, no momento que você viveu lá na infância, uma infância não muito legal, muita briga, com muita confusão, com muitas coisas mal resolvidas, você tende a ter pensamentos negativos. E aí você vai sentir negativo. Por quê? Da onde vem o pensamento? Você já se questionou da onde vem o pensamento? O nosso pensamento, ele vem direto da programação mental que a gente teve dos nossos pais. Daí você pensa, aí você sente, aí você vibra, e aí você atrai, que é o assunto de hoje aqui nessa aula. Então vamos lá. David Hawkins, maravilhoso, fez uma pesquisa e percebeu que o ser humano tem alguns níveis de consciência. Eu vou pedir que você visualize agora de uma forma que vai ficar melhor de você perceber, tá? Eu vou pedir que você, uma forma mais dinâmica, né? Eu vou pedir que você feche os seus olhos agora, por favor, e que você imagine que eu vou te levar para um laboratório. E eu vou colocar um eletrodo na sua cabeça. E aí, eu vou pedir que você lembre de um momento que não foi muito legal na sua vida. Alguma coisa que aconteceu agora, ou que aconteceu há muito tempo, que você talvez não perdoou, não conseguiu superar, ou está se sentindo mal, né? Está sentindo, por exemplo, vergonha, culpa, apatia, tristeza, um desejo, uma raiva, um orgulho, alguma coisa nesse sentido. E eu vou pedir que quando você lembra, a mente cria a imagem, a mente acessa. O que você sente? O que disso que eu falei você sente? Será que é uma tristeza? Será que é uma raiva, uma apatia, uma vergonha, uma culpa? O que você sente? Assim que você perceber o que se sente quando você lembra, você pode abrir os olhos. Por que eu pedi para você fazer esse exercício? Porque uma coisa é eu pensar e outra coisa é eu sentir. Então não adianta você ficar falando, ah, vai dar certo, mas aqui tá com medo, tá ansioso, tá triste, tá nervosa, entende? Tem que estar em sincronicidade. E como é que fica em sincronicidade quando a gente volta lá na programação mental que recebeu dos pais e reprograma essas informações? Como que a gente faz isso? Por meio da terapia quântica, por meio da análise, enfim, de infinitas formas, né? Eu trabalho com a reprogramação. Já que a gente foi programado, tudo bem, mas a gente vai lá e reprograma essas informações, sabe? E quando a gente consegue reprogramar, a gente consegue ter um pensamento diferenciado, um sentimento diferenciado, uma vibração diferenciada, uma vibração alta e uma atração maravilhosa diferenciada também, entende? Da mesma forma que agora, eu vou pedir que você feche os olhos de novo e que você lembre de um dos melhores momentos da sua vida ou de alguém que você ama muito, sim. Eu vou pedir que você sinta no teu coração. É o quê? É amor? É felicidade? É alegria? O que você sente? Assim que você identificar, você pode abrir os olhos. E isso justifica por que a gente se sente mal às vezes e por que a gente se sente bem às vezes. Então, quando você fica animado, você se sente bem porque você está vibrando alto. Quando você sente um sentimento ruim, você se sente mal porque você está vibrando baixo. E David Hawkins, ele traz exatamente isso aqui para a gente. Olha só, ele separou as emoções, os sentimentos em dois grupos, tá? Um grupo é o grupo da força e o outro grupo é o grupo do poder.
Esse grupo da força, ele entra a vergonha, a culpa, a apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho. É a turma do fazer força, do difícil. E aí tem um outro grupo que ele percebeu, que é o grupo do poder, que entra coragem, neutralidade, vontade, aceitação, razão, amor, alegria e paz. Vocês estão ouvindo? A minha gata safada. Eu fecho a porta e ela fica fazendo assim para entrar. Mas agora eu não posso, minha filha. Sua mãe está dando aula para as pessoas. Se vocês estão ouvindo um barulho, desconsiderem, tá? Digamos que ela é bem insistente. Quem tem gato entende o processo. Mas, enfim, tem esse grupo do poder que, então, é coragem, neutralidade, vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Então, significa que quando eu me sinto bem, eu vibro alto. Quando eu me sinto mal, eu vibro baixo. E olha que interessante. A culpa, ela vibra em 20, né? Quando você sente vergonha, você vibra em 20 Hz, você entra numa emoção de humilhação e você começa a se eliminar, né? Você começa a querer se esconder. E aí, como que algo bom vai acontecer para você? Sabe por quê? Porque quando você pensa, você sente, você vibra e você atrai. Só que você atrai sempre o semelhante do que você está sentindo no teu coração. Então, quando você sente vergonha, automaticamente você vai atrair mais motivos para sentir vergonha. Aí você vai se sentir humilhada e vai querer se esconder. E olha só, a vibração do amor, por exemplo, você vibra em 540, desculpa, você vibra em 500 Hz, você entra num processo de reverência e um processo de revelação, você aceita as coisas que acontecem. Olha a alegria, agora sim, 540, serenidade e transmutação. Você transmuta as situações. Então, quando eu sinto amor e alegria, eu penso em algo, eu sinto esse amor, essa alegria, eu mando e eu recebo de volta esse amor, essa alegria. E aí eu me sinto bem, né? Agora, quando eu sinto ali a vergonha que é 20, ou a culpa é 30, você se sente culpado e entra num processo de destruição. E quando você entra num processo de destruição, em vez de você reparar o seu erro, você fica sofrendo pelo erro. Então a culpa, na verdade, ela não é necessária, ela é importante, sabe? Olha só, a tristeza, você vibra em 75, você entra num processo de lamento e de desânimo, é daí que vem a vítima. Eu fico dentro da tristeza. Então, a questão não é você sentir os sentimentos, a questão é você agarrar os sentimentos e você não deixar eles embora. Inclusive, o segredo é você acolher os sentimentos. Tem uma frase muito legal que fala assim, por exemplo, digamos que eu esteja sentindo tristeza, tá? Você vai falar tristeza, se colocar em posição de meditação, fechar os teus olhos, você vai falar tristeza, eu permito que você se manifeste em mim para que eu possa te ver, acolher e entender. E aí você só observa as reações físicas que vão acontecer no seu corpo. Talvez venha um outro sentimento da turma da força, aí você fala o nome dele de novo, digamos que vem a raiva, raiva, eu permito que você se manifeste em mim para que eu possa te ver, acolher e entender. E aí você faz, só observa, só entra nesse processo meditativo. Você vai conseguir acolher esses sentimentos e parar de negar. Então, qual é o maior problema da positividade tóxica? É que tu finge que os sentimentos negativos não existem, sendo que tu sente, se tu sente, tu vai atrair, as coisas vão ficar dando errado na sua vida, e por achar que pensar positivo resolve, só pensar, você não vai ver que ali existe um problema. Você não vai ver que você está vibrando em baixa vibração. E aí você não vai conseguir mudar. E quando você vibra baixo, você precisa acolher os seus sentimentos para eles irem embora. É como se eles fossem uma criança mimada. E quando chega a visita, faz a maior bagunça, porque ela quer ser vista. Ela quer ser vista, entende? Então, assim, para que você não apodreça por dentro, para que você fique clarinho, bonitinho, rejuvenescido, com que você fique mais bonito, mais bonita, mais esperto, mais inteligente, mais rico, mais maravilhosa, você precisa estar em alta vibração. E para estar em alta vibração, você precisa arrumar o seu guarda-roupa, que é as informações lá no seu inconsciente, aquilo que foi programado pelos seus pais,
Você precisa ter uma rotina interessante, começar a cuidar que música que você escuta, quais são as pessoas que você convive, qual é a ambiência que você está, o que que você fala, comece a observar as crenças que você fala, comece a observar se você fala muito que não pode, que não consegue, porque isso está literalmente destruindo a ladeira abaixo. E o terceiro pilar seria a espiritualidade, que é a conexão com Deus. Então, se você quer mudar, se você quer que as coisas deem certo, você precisa só aumentar a sua vibração. Só que, para aumentar a sua vibração, você precisa arrumar a programação que gera o pensamento, o sentimento. Ó, a Bela de novo. Não, é um gato desse tamanho, né? Mas parece que está destruindo a porta. Não sei se vocês estão ouvindo, na gravação que eu vou ficar sabendo. Porque o Zoom, ele tira um pouquinho do barulho. Então, vibre e você vai atrair esse negativo para você, daquela programação limitante. Por isso que precisa reprogramar. Ter atitudes positivas, uma rotina interessante vai te ajudar no dia a dia. E a espiritualidade, acho que não precisa nem falar, né? Deus, a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Você não está aqui para fazer peso. Você não está aqui do nada, você está aqui para viver experiências. É uma deusa, por isso que eu estou te chamando de deusa. Nós somos deuses, porque a gente é um pedacinho de Deus que veio para se experienciar, para depois a gente se unir de novo e levar essa experiência da forma mais elevada. Então, você veio para viver experiências aqui. Para que você viva da forma mais elevada, precisa reprogramar, ter uma rotina interessante e precisa acessar a espiritualidade também. Então, faz a experiência, me marca, vai lá no Instagram falar comigo, ó, eu vim aqui do YouTube, vai lá falar comigo, me conta, faz a experiência, me marca, porque isso vai ficar muito marcado na sua vida e você vai começar realmente, começar a perceber aquilo que você está pensando e aquilo que você está sentindo, tá bom?